Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É o nosso programa Em Comunhão, que você já conhece muito bem, e fico feliz com a sua presença aí na sua casa, na sua comunidade, né? É um momento de troca de ideias, um momento de bate-papo muito interessante e nos ajuda a aprofundar muita coisa da nossa fé. E é tão importante isso, não é mesmo? Uma fé superficial nos leva também a uma vida cristã muito superficial. Mas uma fé que vai se aprofundando, ela pode nos levar àquilo que é essencial na nossa existência humana, a experiência de união constante com Deus. E aqui então nós estamos na TV Aparecida com esse programa gostoso, Em Comunhão, sempre um bate-papo assim, bem livre, entende? Você não precisa estar de acordo com tudo aquilo que nós falamos, porque nenhum de nós aqui é papa, então pode discordar, pode mandar perguntas, mas a gente gostaria tanto que você sempre refletisse junto com a gente, tá bom? E nós estamos com a Bíblia na mão, até porque celebramos um bonito congresso, o segundo Congresso Bíblico de Aparecida, conseguimos celebrar e nós até vamos retomar um pouco daquelas reflexões, não vamos repetir não, mas retomar exatamente agora nesse programa Em Comunhão. Eu tenho a alegria imensa de apresentar para vocês os convidados, o nosso velho e conhecido Padre Lino Rampazzo. Bem-vindo, Padre Lino. Obrigado, é um prazer participar desse programa e, aliás, nos obriga a meditar antes de falar para o povo. Isso, já estão me corrigindo aqui no ouvido, viu? Ele é professor, né? Certo. Mas ele exerceu o ministério sacerdotal durante muitos anos, né? Exato. Então tem alguma coisa lá dentro que não sai. Diante não é mesmo, de Lino? Deus. É. Mas o Lino é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, né? Pós-doutor em democracia e direitos humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sim. Olha, fala até o português de Portugal. E professor nos cursos de Filosofia e Teologia da Faculdade de Canção Nova. Mas tem também a novidade do padre doutor Antônio Seganfredo, carlista, né, Anselmo? Exato. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Padre Ulisses. Isso, missionário escalabriniano, professor e diretor administrativo do nosso Instituto de Teologia São Paulo. Que bom que você está aqui conosco, viu? É uma grande alegria para mim estar pela primeira vez nesse programa Em Comunhão. Em Comunhão. E, gente, nós vamos lidar, então, hoje, o tema principal é esse, a história de Deus dentro da história humana, que é a importância da Dei Verbum, né? Esse documento do Concílio Vaticano II, né? Foi um documento, assim, central, um documento que deu uma reviravolta na nossa interpretação bíblica e nos ajudou demais e ajuda até hoje. Eu queria saudar algumas pessoas que acompanham a gente sempre. Um abraço para Raquel Silva, lá de São Paulo, para Rosiane Andrade, lá de Salvador, Bahia, para Maria Auxiliadora Sinha, de Mariana, Minas Gerais, para Regina Cristina, de Cruzília, Minas Gerais, para Eugênia Coxula, de Cruz Machado, no Paraná. Que alegria que vocês estão junto com a gente, participando desse programa e divulgando esse programa para nós. Iniciamos imediatamente o nosso bate-papo com um pequeno texto bíblico que nos vem de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Preste bem atenção. O que era desde o começo, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos tocaram do Verbo da vida. Pois a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava diante do Pai e nos apareceu. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, a fim de que também vós estejais em comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso vos escrevi para que nossa alegria seja completa. Está o nosso velho apóstolo evangelista São João, nesta sua primeira carta. Seganfredo, o que traz para você logo esse texto de João? O que evoca aí no seu coração? Esse texto, ele evoca no meu coração sempre uma profunda inspiração, porque Jesus revela de modo bem concreto aquele Deus que desde sempre, desde que foi se revelando, caminha conosco na história. Então não se trata apenas de uma ideia, porque aqui os discípulos dele
de fato dizem nós vimos, né? Nós ouvimos, nós escutamos, chega até a usar a palavra nós tocamos. Ou seja, não é um conceito, né? Mas é o encontro com uma pessoa. Encontro, isso é o importante, né? Exato. E o encontro cuja iniciativa foi de Deus. Né? Exato. É mais Deus procurando o ser humano do que o ser humano procurando Deus. Né? O que evoca em você, Lino, nesse texto de São João? Primeiro a palavra verbo. Sim. Verbo significa palavra. É verdade. É Deus que fala. E o que, como o padre Seganfredo falava, o que vimos, então, tem o testemunho dos apóstolos, que é transmitido. Sim. E nós anunciamos. Então, Deus que se revela, Deus que, como diz o texto da Dei Verbum, fala aos homens como a amigos. Então, tem esta relação de amor. Aliás, o mesmo primeira carta de João fala a grande definição: Deus é amor. Então, porque Deus nos ama, Ele nos fala. Os amigos falam entre eles. Ele nos fala por quê? Para nos salvar. E a grande figura é o Verbo que se fez carne. Então, nele encontramos a salvação. Esse diálogo está esperando agora a nossa acolhida, a nossa resposta. Isso é muito importante, minha gente. Afinal, Bíblia não é um livro de teorias, entende? Não é um livro de ciência, não é um livro de poesias, mas é principalmente uma história de amor muito grande, de encontro, de vez em quando desencontros, mas é algo muito vivo, é uma vida que se entrelaça aí entre o mistério de Deus e a vida dos seres humanos. Por isso que a gente chama de história da salvação. Mas eu gostaria tanto que a gente percebesse um pouquinho esse documento que eu chamo assim, essencial hoje para nós, Dei Verbum, né? Que vocês dois pudessem nos introduzir um pouquinho, né? Tanto o contexto como aquilo que praticamente é o miolo desse documento Dei Verbum, né? A palavra de Deus que nos foi dada pelo Concílio Vaticano II. Então, o senhor fala do Concílio Vaticano II e vamos com o discurso de abertura do Concílio Vaticano II. Sei, Paulo VI. Não, João 23. 23. Então, é o 21º Concílio Ecumênico da Igreja. Todos os 20 anteriores terminaram com uma definição da doutrina da Igreja e quem não aceitar esta doutrina está fora da comunidade. Excomungado. Daí, com toda esta história, abre um concílio. Qual é a nova verdade que vai ser anunciada? E quais serão os excomungados? Ninguém. O João 23, no discurso de abertura, fala que a doutrina está lá, mas o problema é o outro. É como falar esta doutrina aos homens de hoje. E daí a gente percebe, no fundo, duas mentalidades. Vamos no concílio anterior, Concílio Vaticano I, 1869, 1870, que termina com uma constituição dogmática Dei Filhos. Como é apresentada a revelação? É apresentada mais como doutrina a ser aceita e defender esta doutrina diante das heresias da época, especialmente o fideísmo e o tradicionalismo. Sim. Quer dizer, só a fé, não a razão. Ou o racionalismo, só a razão sem a fé. Sim. Então, mostra qual é a doutrina correta. Quem não aceitar essa doutrina está fora. Agora veio o Vaticano II. E havia um outro ar, mas aos poucos tem que amadurecer, ao ponto que o primeiro projeto da Dei Verbum tinha como título As Fontes da Revelação. Quais? Escritura e tradição. E isso mostrava a polêmica com os protestantes, que dizia só a escritura, só a escritura, sem a tradição. Demorou uma discussão no concílio, só a quinta redação que foi aceita na última sessão. E isso mostra que o problema da nova postura da igreja deve ser uma postura de diálogo. Então, Deus não é apresentado simplesmente como uma doutrina a ser aceita, mas como aquele que se apresenta num diálogo trinitário, tendo como centro a visão cristológica. Isso é bem, né? Exato. Nós vemos que no centro não está mais a questão de uma doutrina, como dizia o Lino, mas está em ato um evento comunicativo. Né? Sim. Veja só como, de fato, o ambiente é bem diferente. E, nesse sentido, foi muito adequado também esse texto do prólogo da primeira carta de João, porque
é Deus que toma a iniciativa do diálogo, do encontro, do diálogo, e então o ser humano que, com a sua liberdade, responde. Então veja que a revelação, como bem sublinhava o Lino, ela não mais é vista apenas como um conjunto de doutrinas, né? Mas passa a ser vista como um evento comunicativo, onde está, como diz a Dei Verbum, esse Deus que fala a amigos, né? Então são palavras assim muito significativas e que falam do contexto. Veja, como também já mencionava o Lino, naquele primeiro esquema que falava de fontes da revelação e não a única fonte da revelação, que depois então perpassa a Escritura e a tradição, aquele primeiro esquema foi preparado, mas já no primeiro momento teve o cardeal Liénard da França, que disse em latim: esse esquema, eu não gosto desse esquema. Ah, sim? E de fato, quer dizer, ele falava em nome de uma parte dos padres conciliares, e de fato, somente depois de 5 esquemas é que finalmente em 1965 a Constituição Dogmática Dei Verbum será aprovada. Foi um caminho bem discutido, bem debatido, como se pode perceber. Eu tenho a impressão, sabe, Siganfredo e Lino, né, que esse documento Dei Verbum, ele ainda passa um pouco por cima das nossas cabeças, sabe? E daí que a gente percebe muitas vezes a interpretação bíblica voltando atrás, né? E se tornando novamente, tendo a tentação até desse tipo de, letra pela letra, e não realmente perceber uma história de um Deus que quer nos salvar e não imediatamente nos dividir entre condenados e salvos. Como normalmente a presunção, que sempre havia assim, né? Pega a Bíblia e já chega. Esses aqui estão salvos, esses aqui estão condenados, né? Porque aqui está a lei, né? E de repente o João 23 fala, vamos abrir as portas, vamos tentar passar isso aí numa linguagem que o século XX possa entender, né? Aquela preocupação pastoral, creio que isso marcou demais todo o Concílio Vaticano II, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa Dei Verbum, entende? Ela coloca de imediato o mistério da revelação em si mesmo, né? Como é que você vê aí na Dei Verbum apresentando essa revelação, e como dizia o padre, como dizia Lino, é muito importante perceber que a Igreja afirma assim a sua afirmação. Nós temos 2 pernas para entender essa história da salvação. Tem uma tradição e tem uma palavra escrita, né? Se uma largar a outra, acaba ficando manca, né? Como é que essa revelação de Deus, dentro da história, ela valoriza tanto essa palavra escrita, como valoriza a tradição da existência, da vida humana, da história humana? O Concílio Vaticano II, no caso aqui a Dei Verbum, ele apresenta essa questão, se reapresenta a questão entre Escritura e tradição. Sim. Porque, na verdade, esse tema tinha sido assim, muito forte no tempo do Concílio de Trento, né? Porque então Lutero tinha ficado com a sola Scriptura, né? E apresentando somente a Escritura, obviamente que então a tradição ela era deixada de lado. E a Igreja Católica sempre continuou valorizando a Escritura. O fato é que essa questão não tinha sido, digamos assim, resolvida, mais do que resolvida, não tinha sido suficientemente refletida e apresentada de um modo assim autoritativo pela Igreja. Então é nesse sentido que no Concílio Vaticano II essa questão se reapresenta e no esquema inicial, como já foi dito, se apresentava novamente como se fossem 2 fontes de revelação, claro, sempre provindas do mesmo Deus, mas quase que em estágios diferentes, uma mais importante, outra secundária. E ao invés, o documento da Dei Verbum, ele apresenta a única fonte da revelação, então o único início, que é Deus que quer se revelar, e a única finalidade, que é a salvação. Então, o princípio, que é Deus, e a finalidade, que é a salvação. E nesse sentido, o Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, apresentam
não no sentido de que parte da revelação está na Escritura, parte da revelação está na tradição. Não parte, Sim. mas e. E coloca, então, nesse sentido, as duas como conjuntas, não uma sem a outra. Sim. Cada uma, claro, com a sua especificidade, mas em uma continuidade harmônica desse Deus que deseja se revelar através desse encontro Sim. amoroso com amigos para a salvação. Então eu vejo mais ou menos assim o modo como a Dei Verbum apresenta. Não sei se o Lino concorda nesse sentido. Eu gostaria de homenagear um pouco o Padre Vidigal, biblista redentorista. A gente pega a Bíblia dele e coloca as datas, mais ou menos, da publicação dos vários textos da Bíblia. Sim. Se passamos, por exemplo, para o Novo Testamento, o texto mais antigo é a primeira carta aos Tessalonicenses, que é do ano 51. E do ano 30, quando Jesus morre e ressuscita, até 51, não há um texto da Sagrada Escritura. É o que existe. Existe a tradição. Jesus mandou pregar alguns destes, como diz o texto da Dei Verbum, apóstolos e varões apostólicos. Então, Lucas e Marcos não fazem parte dos 12, nem Paulo faz parte dos 12, mas são estes varões apostólicos inspirados do alto, vão fixar por escrito, e aqui o diálogo com a comunidade cristã, o sensus fidei, o sentido de fé dos fiéis. Como é que nasce a lista dos livros sagrados? Qual é o critério? O critério são os textos que a comunidade eclesial lê nas suas assembleias litúrgicas. Então, temos que esperar antes de ter esta lista completa. E temos os últimos textos do Novo Testamento. Ele indica mais ou menos ano 95, os textos joaninos, por exemplo. Não? Sim. Então, demorou. E o que houve? Não havia igreja porque a Bíblia não estava completa? Então, tem uma ligação. É importante a gente entender, entende? Que é a tradição que leva a Bíblia escrita, né? Até por isso que até hoje, quando a gente proclama o Evangelho, a gente não fala Evangelho, até me perguntava a pessoa, Evangelho de São Mateus, não é segundo São Mateus, a tradição de São Mateus, segundo São João, né? Segundo Marcos, ou seja, é tão importante perceber que a tradição precede a Escritura, sempre, né? A tradição precede e depois também se integra. Se integra e continua. Porque ela depende da vida daqueles que são cristãos, né? Há uma tradição oral, de pai para filho, mas há uma tradição vivencial, que é como o pessoal vive a sua fé. Eu creio, porém, que se nós não tivéssemos assim presente todo esse contexto, nós poderíamos devagarzinho também, quer dizer, seguindo a linha da tradição, mas sem perceber toda essa linha aqui, nós poderíamos também, num certo sentido, talvez caminhar por um caminho que nos levasse um pouquinho fora da estrada. Um professor meu, Rosario Pistone, que ensina em Palermo, na Itália, eu sempre gostei de um exemplo que ele deu. Ele disse que a tradição é como o percurso do rio, porém sempre de novo é preciso que seja banhado pela Escritura. De modo que, então, esse percurso do rio, que é a tradição, sendo sempre de novo banhado pela Escritura, permite que a fidelidade não se perca ao longo da história e também das novas situações que vão se apresentando. Eu sempre gostei desse exemplo desse meu antigo professor. Mas o que eu acho importante é que a tradição, sabe, eu tenho a impressão que quando a gente fala em tradição, fala algo lá de trás, né? Não, a tradição está acontecendo agora. A transmissão. Né? A letra, ela mata, né? A tradição vivifica, porque é na tradição que está a presença do Espírito Santo, é na comunidade que interpreta hoje essa palavra, né? Como interpretou, começou a vivenciar isso lá no passado. Então, existe uma tradição viva que a gente vai passando de um para outro, professor para aluno, é uma tradição viva, círculos bíblicos, é uma tradição viva, né? Os contos que passaram para a gente, como meu avô contava histórias para a gente, é toda uma tradição viva. E é essa que faz essa bendita palavra não estar pregada na parede, mas ser essa corrente viva, né? Ela vai sendo reinterpretada ao longo dos séculos. Eu vejo que é muito importante tradição e palavra escrita, né, caminharem de mãos juntas,
mas eu vejo que o Espírito Santo, ele atua principalmente através das comunidades, das pessoas, dos santos. É eles que fazem essa palavra brilhar e ter sentido, né? Porque no fundo, né, Seganfredo, a finalidade sempre é a salvação. Deus está pouco importando, como alguns acham, com as diversas traduções da Bíblia, as diferenças e briga, por que aqui está escrito assim? Deus está interessado na salvação da gente, não interessa tanto. Mas aí, olhando um pouquinho, então, toda essa história de transmissão, né, essa caminhada da igreja, como é que a gente pode hoje perceber a inspiração divina? Porque é certo que a palavra em si mesma, ela sofre todas as limitações, até do período em que ela surgiu, do autor que a produziu, ela tem toda a beleza também, né? Mas como é que vamos dizer, e Deus consegue dar essa diferença entre letra escrita, tradições das comunidades e a inspiração divina? Como que a gente poderia visualizar na fé essa dimensão tão importante, que é uma coisa que é totalmente humana, né? E Deus, de repente, comunica a sua vontade, o seu plano, o seu projeto. Eu gostaria de citar uma frase do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Sim. Então, o ponto de partida é a fé, a acolhida, que é dom de Deus. Por isso que chamamos de virtude sobrenatural. Sem Deus, nós não conseguimos ter isso. Esta atitude de fé, interessante, um texto de Ambrósio diz que nós falamos com Deus na oração e escutamos Ele falando, ouvindo a palavra dele. Então, tem que ser neste clima de diálogo entre nós e Deus, entre Deus e nós. Aliás, poderíamos dizer, é o contrário. É Deus que fez o primeiro passo. Ele que veio ao nosso encontro, Ele que se revelou. E um momento muito forte, e aqui o Concílio Vaticano II deu uma grande contribuição, é a valorização da liturgia. Eu sou dos tempos antigos, já fiz 77 anos, em que se ensinava até no catecismo, se quiser cumprir o preceito de participar da missa do domingo toda semana, tem que chegar a partir do ofertório, pelo menos, que é válida. E espera, e antes do ofertório não tem o anúncio da palavra. Então, hoje nós temos uma valorização da liturgia da palavra. Aliás, mais abundante do que nos tempos antigos. Temos 3 leituras, não mais 2 leituras, em 3 anos, para que antes o Senhor falava o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, cada ano é um desses evangelistas. Todos os anos, especialmente no tempo da Quaresma e Pascal, a leitura do Evangelho de João. Então, uma leitura muito mais abundante da Sagrada Escritura para o povo começar a ter acesso. O ponto de partida, eu acredito que seja a celebração da liturgia, valorizar a liturgia. Uma liturgia, palavra de Deus, é inspirado pela palavra de Deus. Todas as orações da igreja, as coletas, os prefácios, como os prefácios, cada prefácio mostra um mistério que está sendo celebrado naquela época. E vou tentar passar ao desafio que nós temos hoje. Para umas 10 pessoas que estão saindo da igreja depois da missa, pergunta, qual evangelho foi programado? Qual foi a mensagem das leituras? Eu acho que muitos nem saberiam responder. Eu acho que esse é um desafio para a pastoral de hoje. É a pastoral de hoje porque nós passamos, você acabou de dizer, nós passamos da carência para uma abundância, uma enxurrada. Eu sempre falo, se nós passássemos os próximos 50 anos só com o Evangelho, era capaz de dar mais fruto do que... Né? Faz a primeira leitura e esquece no Salmo de meditação. Faz a segunda leitura e esquece o Salmo. Faz o Evangelho e esquece as 2 primeiras leituras. Termina a homilia, a gente fala, mas qual foi o Evangelho mesmo? É interessante até porque a nossa memória oral ela é falha. Mas o senhor dizia, Padre Ulisses, sobre essa questão da inspiração, da verdade, né? Exato. Veja que se no Concílio de Trento tinha, então, se manifestado essa questão entre escritura e tradição,
No Concílio Vaticano I se manifestou esse tema especialmente da verdade, né? Naquele concílio você falou da infalibilidade do Papa, então também em modo paralelo a questão da verdade dos textos sagrados, né? Chegando no Concílio Vaticano II também, na Dei Verbum, uma outra questão muito importante foi essa, porque os textos bíblicos se são revelados, mas então eles contêm ou não contêm a verdade? Então os autores aqui, eles são inerrantes ou não são inerrantes? Então aqui, é por isso que esse tema, depois da questão da escritura e da tradição, outros dois temas bem importantes são esses: inspiração e inerrância, né? Sei. Veja que o modo como foi trabalhado foi que, assim, a Bíblia, ela não apresenta verdades científicas, mas verdades para a salvação. Isso. Então ela é inerrante, né? As Escrituras, ela não erra na medida em que Deus deseja salvar. E o senhor com certeza sabe o quanto isso abriu uma porta assim enorme, uma porta de liberdade para os estudos, porque antes disso, e falamos do final do século XIX, houve uma grande dificuldade com os que estudavam a Bíblia, os estudiosos, porque era preciso dizer, por exemplo, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, né? Não se admitia que na Bíblia houvessem, digamos assim, erros. Sim. Era quase como se a Bíblia, do ponto de vista científico, não pudesse errar. E toda essa caminhada que fez muitas pessoas também, estudiosos, sofrerem. Eu lembro do padre Lagrange, da École Biblique. Finalmente, com toda essa caminhada que desembocou no Concílio Vaticano II, se chegou a esse aspecto. A Bíblia não transmite verdades científicas, mas verdades para a salvação. Exatamente. E creio que isso a gente tem que estar muito atento hoje, porque há uma tendência a voltar, entende? A querer pegar na Bíblia e achar ciência, ou então a desautorizar a ciência porque não está na Bíblia, ou porque a Bíblia diz diferente, né? E perde-se exatamente o foco da finalidade da Bíblia, que é a salvação do ser humano, né? E não a complicação da sua vida, como normalmente se faz. O perigo de transformar isso aqui num livro meio mágico, num idolatrado, né? Quando somente o Espírito Santo pode nos levar a perceber a inspiração divina através de seres humanos que acreditavam em Deus, né? E importante também, entende? Até alguns que nem acreditavam, mas serviram de instrumento para revelar o mistério de Deus ou o projeto de Deus, de salvação de Deus para a pessoa. Então, por isso que eu digo, a Bíblia nunca pode, ela tem que estar sempre amarrada à igreja, amarrada à comunidade, né? Ela nunca pode depender de um pregador, de uma pessoa, eu abri a Bíblia e está escrito isso. Nada disso funciona porque ela não é absolutamente um livro mágico, né? E isso é importante para nós. Aí já está me pedindo para encerrar, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso, se Deus quiser, né? Aí, minha gente, muito obrigado pela sua atenção. Você vê que, de repente, meia hora passa assim, num só momento, a gente conseguiu conversar esse início dessa palavra Dei Verbum, né? Nós vamos continuar, viu, Lino? Quer dar uma palavrinha ainda rápida? Não, só para confirmar o que o senhor estava falando, a Dei Verbum fala dos gêneros literários. Exatamente. Então, tem que ver qual é a modalidade com que se expressam vários textos, tem vários gêneros literários. Isso. Vamos pensar primeiro no Apocalipse, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo do céu. Como vamos interpretar essa maneira de Deus se manifestar? Então, tem que respeitar também a linguagem do momento histórica de quem está escrevendo naquela época. Então, tem que ser um estudo muito sério. Mas vamos voltar nesse assunto do gênero literário, se Deus quiser, porque ele é importantíssimo. Mais uma palavrinha, senhor Alfredo, para encerrar esse primeiro momento? Eu creio que nessa mesma linha que dizia o padre, que dizia o Lino, eu sinto muita dificuldade na questão a palavra de Deus, mas os evangelhos, especialmente o que é história, o que é teologia, né? E porque a partir disso as pessoas
depois dizem, mas isso é verdade ou não é verdade? Eu creio que nós precisamos evoluir bastante, ajudando também as pessoas a refletir mais sobre o que significa a questão da verdade. Porque, caso contrário, nós acabamos no fundamentalismo. E, com certeza, nesse sentido, bebendo sempre de novo na Dei Verbum, com certeza a gente encontra águas límpidas. Encontra critérios. Né? Eu creio que é muito importante. Mas tá aí, minha gente. Tchau para vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser. Fique com a bênção de Nossa Senhora. Fique com esse tempo bonito que nós celebramos o mistério da encarnação do Verbo. Essa encarnação do Verbo que é a razão de todo esse livro chamado Bíblia Sagrada. Fique com Deus, com a bênção de Maria Santíssima.